No ano de 2013, os jogos de terror passavam por um momento bem diferente. O gênero que ajudou a construir desenvolvedoras como Capcom e Konami haviam sido deixados de lado pelos grandes estúdios e passavam a buscar experiências de ação até em sagas como Resident Evil e Silent Hill. Se hoje franquias como essas passam por uma vida nova e macabra, é graças aos jogos indie que mantiveram o horror vivo, e Outlast é um dos mais influentes de todos. Até jogos como Dead Space, por exemplo, da EA, fez muito sucesso, só que se perdeu rápido no trajeto ali do horror, digamos assim. Foi lançado em 4 de setembro de 2013, o game inaugural da Red Barrels apertou o fascínio da internet ao entregar uma experiência de terror puro. Depois de, vamos lá, eu tô gravando em 2024, depois de 11 anos, ele ainda consegue tirar o fôlego e revirar nosso estômago ao conciliar suspense, silêncio, sanguinolência e apavoro. É tudo que você possa imaginar, com muita maestria, né, obviamente. E a trama do Outlast acompanha um jornalista, Miles Upshur, que recebe informações de acontecimentos horrendos em um hospital psiquiátrico no Colorado, nos Estados Unidos, e munido de sua câmera, a única coisa que ele tem, ele parte para o local para averiguar, mas se vê arrastado para um verdadeiro pesadelo com pacientes insanos, aparições sobrenaturais e um misterioso culto que opera dentro daquelas paredes. A história, eu não vou dar um foco nela agora, eu vou fazer um apanhado geral e mais pra frente no vídeo eu vou me aprofundar um pouco mais na história do jogo mesmo, beleza? Ainda que não siga uma fórmula do subgênero, o Outlast leva a sério a ideia de survival horror. No auge da era dos jogos de ação, esse te deixa completamente indefeso frente aos perigos e inimigos. A única forma de sobreviver é fugindo, se escondendo ou morrendo, né? Não tem o que fazer. Essas são suas únicas opções. Além, é claro, de você ter que administrar muito bem seus recursos. A ideia não era exatamente nova, tendo sido apresentada anos antes por Amnesia The Dark Descent de 2010, mas aqui foi levado ao extremo, numa jornada ainda mais intensa na escuridão do hospital psiquiátrico. Tudo que Miles tinha para iluminar seu caminho era a visão noturna de sua câmera, e também servia para documentar os horrores que encontrava. O jogador, porém, não podia abusar da função, tendo que escolher os momentos certos para enxergar, para não gastar as baterias do dispositivo, essas que você encontrava pelo cenário. E assim, se acabar sua bateria e você não tivesse mais, se ferrou. Essa abordagem do jornalista tateando no escuro não só é ótima como mecânica, justificando a escassez de recursos e a inaptidão do protagonista de lutar contra seus agressores, também contribui diretamente para a estética. Enxergar o mundo pelas lentes da câmera garantiu um ar de found footage para o título, bebendo de fontes como A Bruxa de Blair, de 99, e em especial o filme de terror espanhol REC, que também teve um remake chamado Quarentena. Sua jogabilidade simples e aterrorizante, combinada com cenas que testavam o limite da violência gráfica nos games, Outlast se tornou um enorme sucesso na época. Não só foi elogiado pela crítica, como também vendeu 5 milhões de cópias, além de capturar o imaginário do público, de vários youtubers e streamers que se aventuraram pelo título, incluindo esse que vos fala, né? Com isso, a saga se expandiu no excelente Outlast Whistleblower, DLC de 2014, que antecede os eventos do game, acompanhando o responsável por vazar as informações para o Miles, além de complementar a trama de uma forma bem importante. Ela expande e acrescenta. Isso é excelente. Além, claro, né, de superar na parte de sangue, na sanguinolência do game. Essa DLC aqui, meu Deus, quem jogou sabe, né? Ou quem assistiu, enfim. Uma cena em que o protagonista é quase castrado por uma serra giratória é o tipo de trauma que quem jogou não consegue esquecer, sabe? Então, né? Em 2017, a franquia ganhou uma continuação, o Outlast 2. Trocou os corredores apertados do hospital psiquiátrico e os campos abertos de uma cidade rural, seguindo um casal de jornalistas que cai no meio do Arizona ao investigar um caso de assassinato. Porém, essa aqui é uma história para um próximo vídeo. Aguarde. Um ano depois, a saga atingiu o mar 15 milhões de cópias indie. Outlast segue firme e forte até hoje, a trilogia tendo sido vendida em pacote único, carinhosamente chamado de Outlast Bumble of Horror, e com o game multiplayer assimétrico Outlast Trials em 2023, provando que a Red Barrels sabe como amedrontar o povo, até mesmo em ambiente online. Quem jogou também esse Outlast Trials, fala pra você, ficou marcado. É impossível ignorar a enorme influência
influência de Outlast ao observar o gênero na última década. Vários títulos independentes e até grandes franquias beberam estética e abordagem. Por sua grande popularidade, ajudou a impulsionar as noções de que ainda existe público para os jogos do gênero, e de que deixar o jogador indefeso ajuda na tensão. Essas lições logo foram aplicadas em obras como Alien Isolation, de 2014, e Layers of Fear, de 2016. O Alien Isolation, Jesus amado, eu tava jogando, não tem muito tempo, cara, desespero que dava. Cara, o Alien, ele é um filho da puta, cara, ele é filho da puta. Enfim, o Layers of Fear eu ainda não joguei, espero um dia jogar. Voltando, mas quem mais se beneficiou do terreno fertilizado pelo game foi, curiosamente, Resident Evil e Silent Hill. E em 2014, no auge da popularidade do Outlast, ET foi anunciado de presa, com um vídeo em que vários jogadores reagiam ao game, assim como era comum ver em lives e reacts. O game, que viria a ser a demonstração do infame Silent Hills, apostou em criar uma experiência macabra que o jogador pouco podia fazer além de explorar e interagir com o cenário, que elevou a atenção do teaser jogável. Esse aqui eu não joguei ainda, e assim, não, ainda não, né? Eu nem vou jogar esse jogo, tá maluco. Já Resident Evil 7 foi ainda mais longe na inspiração. Apesar de ter consolidado os games de horror, a franquia passava por um momento de fiança após a recepção fracassada de Resident Evil. Foi preciso então se modernizar e retomar a atenção dos clássicos. E olhar para Outlast foi fundamental para conseguir isso. O jogo da Capcom adotou a perspectiva em primeira pessoa praticamente inédita na saga, e ainda utilizou da mesma linguagem de footage que Outlast. Seguindo os passos de ter, uma demonstração foi lançada na época do anúncio, e esse teaser colocava o jogador para explorar uma fita perdida, controlando um cameraman desaparecido. Vale ressaltar que, assim, ele foi realmente o primeiro jogo, assim, do Resident Evil que trouxe uma perspectiva em primeira pessoa, só que a gente tem um jogo do Resident Evil, que é o Dead End, e quando você atira, o jogo fica em primeira pessoa, mas assim, ele, na essência dele, ele não é primeira, atira. De resto, ele é terceira pessoa mesmo, parênteses. Hoje, os games de horror estão em um lugar bem melhor, constante de ótimos indies e blockbusters. Grandes franquias foram revividas, novos clássicos surgiram, e há interesse em explorar o gênero em diversos escopos de ação. Podemos dizer que a história de Outlast ela começa em 20 de outubro de 1918, quando nasce Rudolf Gustav Wernicke, em Munique, na Alemanha. Wernicke se tornou em pouco tempo um gênio na ciência. Aos 20 anos, já tinha um projeto relacionado com a nanotecnologia chamado de Projeto Walrider, que consiste em um motor morfogênico que prometia regeneração celular e poderia inclusive ajudar na cura do câncer. Wernicke trabalhou com grandes figuras da ciência, incluindo Alan Turing, porém sabe-se que eles tiveram um breve e infeliz relacionamento de trabalho. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, Wernicke passou a realizar experimentos secretos e obscuros para o governo alemão. Em 1945, logo após o fim da guerra, o Serviço Secreto dos Estados Unidos lançou o projeto secreto chamado Paperclip, que tem como objetivo recrutar especialistas estrangeiros para que os mesmos não prestem serviços aos inimigos dos americanos. Wernicke foi recrutado em 1949 e passou a trabalhar em Los Angeles, nos Estados Unidos, até que em alguns anos ele se aposentou. No início dos anos 50 já existia o projeto MKUltra, criado pela CIA, onde eram realizados experimentos ilegais em humanos e animais. Os experimentos em humanos normalmente eram feitos sem o consentimento ou percepção da vítima, que era conduzida a altas doses de drogas, sessões de tortura e hipnose. O projeto MKUltra passou a usar anotações dos experimentos e pesquisas realizados por Rudolf Wernicke com o projeto Walrider, realizados na Segunda Guerra Mundial. Cara, é difícil ficar falando Walrider toda hora, então eu vou errar. Já em 67, foi inaugurado o manicômio Monte Mason para tratamento de criminosos doentes mentais. Nele eram realizados experimentos secretos do MK, principalmente nos prisioneiros, sem o consentimento deles ou da família, né? Sabe-se ainda que, antes de se tornar um centro de tratamento para prisioneiros, o Monte Mason era um hospício comum, e já existiam as pesquisas ilegais nesse lugar. Todas as operações secretas e o próprio manicômio foram suspensos depois que prisioneiros de identidade desconhecida assassinaram 3 cientistas. Somente em 71 que as portas do estabelecimento foram fechadas.
Waylon Park é engenheiro de software e trabalha na manutenção dos sistemas da corporação Murkoff, em Monte Mesa. Indignado com as barbaridades feitas no laboratório com experimentos em humanos, Waylon decide delatar todas essas irregularidades da corporação através de um jornalista investigativo freelancer. E vai ter um adendo que, assim, Waylon é um nome idiota, entendeu? E na hora que eu tiver que falar rápido esse nome, assim, vai ser uma desgraça, então eu vou chamar ele só de Park, beleza? É o sobrenome dele, ok? Tudo certo? Beleza. No dia 17 de setembro de 2013, Park envia secretamente um e-mail para Miles Upshur, denunciando as atividades ilegais do local. Park foi chamado para arrumar um problema de software do motor morfogênico e durante o reparo, um dos pacientes, o Ed Gluskin, escapa momentaneamente e grita pedindo ajuda de Park, que se vê impossibilitado de ajudar ele. Não tem o que o Park faz. No mesmo dia, Jeremy Blair, o supervisor de Park, o confronta sobre um recém-descoberto ato de traição. Blair já planejou o destino de Park forjando um diagnóstico de doença mental para o engenheiro e o aprisionando como uma cobaia do projeto Walrider. Park foi então exposto a uma sessão de experimentos durante algum tempo e ele acaba ficando inconsciente. Mas quando ele acorda, ele se vê ao redor de uma rebelião provocada pelos pacientes de Monte Mesa. Park entra em desespero e o terror ao se encontrar em meio a um conflito entre as forças armadas dos seguranças da Murkoff e os pacientes completamente insanos do hospício, levou à situação de e tudo pra casa do caralho, né? Os guardas armados ali meio que, tipo, foram tudo de base, porque quem tava no controle da situação ali era uma entidade muito poderosa conhecida como Walrider. Falando um pouco sobre o Walrider, a sua aparência é de uma fumaça em formato de homem e facilmente aniquila suas vítimas. O Walrider, na verdade, é fruto das pesquisas de um jovem paciente chamado William Billy Hope. E para facilitar a minha vida, toda vez que eu tiver que falar Walrider, eu vou falar Billy, beleza? Para ficar mais fácil também na dicção aqui. Os tratamentos em Billy se iniciaram em 2009 e a mãe do Billy tentou mover uma ação contra a instituição, mas foi tudo em vão. Sabendo disso, a corporação Murkoff possivelmente tenha assassinado a mãe dele, e em um documento da companhia é informado que ela teve parada cardíaca induzida, e a morte dela não foi revelada para Billy. Desta forma, eles usaram o argumento de que iriam ajudar financeiramente a mãe dele e a igreja dela, tudo para que Billy continuasse com o tratamento conscientemente. Isso é uma coisa muito importante. Sabe-se que o próprio Wernick, junto com o Dr. Carl Houston, tenha tratado de Billy. Ele foi enganado pelo cientista a ponto de considerar o Wernick como uma figura paterna. Coitado desse Billy, né? Ele só se fode, né? Em 2013, Billy saiu do controle e provavelmente foi aquele que provocou o início de uma rebelião no hospício Monte Mesa. Assim, todo mundo que tava lá em Monte Mesa era problemático, né? Mas digamos que para alguém iniciar uma rebelião mesmo, talvez o mais palpável ali seja o Billy, né? Porque os outros eles são tudo muito individualistas. Mas como é possível a existência de Walrider como entidade? Através de uma câmera ligada ao motor morfogênico, o corpo do Billy ficava confinado, enquanto que as máquinas do laboratório, usando a nanotecnologia, fazia com que a mente do paciente pudesse se locomover livremente sem precisar de um corpo humano. O resultado é uma força em forma humana com extrema força e resistência. Mas a lenda de Walrider é real? Bom, o poder dado para Billy era extremamente grande e ele poderia muito bem se locomover por todo o prédio de Monte Mesa. Para vários pacientes, o Billy, o Walrider, é considerado uma divindade ou até mesmo um deus ou um demônio. Vale ressaltar que o Walrider é na verdade uma criatura maligna da mitologia alemã, e por ser chamado também de Dealp, Mara ou Schrat, que atormenta os sonhos das pessoas, diz a lenda que o demônio senta em cima do tórax da pessoa quando ela está dormindo e provoca pesadelos terríveis para a vítima, que acaba acordando com falta de ar. Voltando para o Waylon, o parquinho, né? Em um cenário que se encontra de calamidade, o Parker ele tem que sobreviver e aproveitar a rebelião para poder escapar.
A maioria dos prisioneiros sente muita raiva dos funcionários da Murkoff, então eles acabam não tratando o parque como inimigo, mas sempre existem as exceções. E uma dessas exceções se chama Frank Antônio Maneira, que é um paciente que iniciou seu tratamento no Monte Macy em 2010. Ele dava muito trabalho na hora de tomar banho e não gostava de nenhum tipo de comida. Durante o tratamento ele perdeu muito peso e após a rebelião ele passou a matar a fome dele comendo carne humana. Frank nunca sentiu tanta fome como agora. Neste momento, Park encontra dentro de si as forças para passar por este pesadelo, se deparando com o Frank, mas graças à sua família, ao pensamento de sua esposa Lisa e seus 2 belos filhos, o Park consegue forças para poder se livrar deste meliante. E cara, só um adendo, que durante a gameplay, quando você vai filmando alguns certos eventos, o Park sempre faz algum comentário e sempre fala da família dele nesses comentários. E mano, puta que pariu, como é chato, nossa senhora. É pra fazer a gente se importar com o personagem, mas cara, tudo que eu consigo ter desse personagem do Park é raiva. Nossa, ele é muito chato, mano. Nossa, tem um file que, putz, eu quero muito achar esse file. Porque ele começa a falar que de conta de matemática, que sei lá, que se você for somando os números, vai chegar no número do infinito. Só que, tipo, ele tá vendo um cara jogando basquete com a cabeça de outro cara. E ele chega nesse comentário. E assim, se eu sou esposa desse cara e eu vejo esse documento e falo assim, mano, você tá muito louco. Vai se internar, né? Você não tá normal. Voltando pra história. Agora, o jornalista que recebeu o e-mail do Park, ele entra em ação. E quem que é esse jornalista? É o nosso protagonista do jogo base, o jogo principal, que é o Miles Upshur. E durante todo o tempo da fuga do Park, ele não imagina que o Miles ele invadiu o hospício e nesse momento tá tentando escapar do local também. Miles chega ao hospício e encontra vários soldados mortos, prisioneiros completamente insanos e perigosos, e ao tentar fugir, ele é abordado por Chris Walker, e acaba sendo salvo por um prisioneiro que se diz padre. Muito, né? Enfim. Martin Archibald é um dos prisioneiros que foi tratado pelo Dr. Wolfram. Seu tratamento ia bem, mas tudo mudou quando o projeto de arte foi interrompido para o corte de gastos da Murkoff. Martin gostava de pintar e agora nem mesmo isso pode fazer. Ele acaba enlouquecendo de vez e começa a delirar, se achando um tipo de messias, um mártir, alguma coisa assim ligada à religião, que ele acredita fazer parte de uma coisa grande. Ele acha que existe um chamado superior, um chamado divino para que ele faça alguma ação que ainda ele não tem esse conhecimento, mas que ao decorrer do jogo para ele vai fazer sentido, né, na cabeça dele. Assim que o Miles escapa do Chris, ele tenta desativar a porta de segurança para poder fugir, mas ele acaba sendo impedido pelo próprio Padre Martin. Eu ia falar pelo próprio Martin Padre, que insiste que o Miles seja aquele que vai testemunhar os feitos de seu grande deus, Walrider. O padre acaba sedando o Miles, o deixando desacordado por um tempo. Nesse meio tempo que o Miles fica desacordado, a gente volta a falar do parque. No jogo não é assim que funciona, mas para ficar mais fácil para explicação e entendimento da história, eu tô fazendo dessa forma, uma linha cronológica, beleza? O parque ele foge para buscar socorro, eu não sei aonde, mas assim, ele tenta e ele consegue fugir do canibal lá que eu falei. Ele vai pelo pátio de esportes, que é a parte que eu falei. Eu não levo essa parte a sério, desculpa. É assim, é uma noite cheia de neblina, né? Pra construir aquele clima, né? Lógico, tem que ter. Agora ele tem que encontrar um caminho para achar o único rádio que pode ser usado para comunicar com o mundo exterior. Antes de achar a sala de rádio, ele encontra 2 prisioneiros gêmeos no pátio, perto da quadra de basquete. Esses prisioneiros gêmeos, eles são relevantes lá na história do Miles, que eles são os 2 peladões, como eu gosto de chamar eles. Chegando lá na sala do rádio, o Parker ele se reencontra com o Jeremy Blair e impede que o Parker ligue para a polícia. Park então acaba escapando da morte de novo, porque quem aparece? Simplesmente o Chris Walker, ele surge aqui do nada, e assim, ele tá pistola e tá puto e quer matar todo mundo, quer arrancar a cabeça de todo mundo. Nisso, o
Blair acaba encontrando uma brecha e foge, e o Park tem que se virar lá com o Chris Walker, que ele acaba conseguindo fugir. Só uma coisa que eu nunca consegui engolir, digamos assim, dessa parte. Engraçado, tô falando de Outlast, tô falando de engolir as coisas. É que o Blair, ele é tipo o chefão da porra toda ali, sabe? E, cara, o que ele tá fazendo aqui ainda? Não tem um jatinho particular pra ele, não tem nada, sabe? Ele tem que estar aqui nesse meio. Por que ele já não fugiu antes? Entende? Eu acho que você tem que ter um pouco mais de descrença nessa parte. Mas assim, enfim. Que a próxima parte da campanha do Park, é a parte que, assim, todo mundo lembra dele, que ninguém consegue passar essa parte sem ter um incômodo desgraçado, que é a parte do noivo. E, cara, o Park, ele acaba fugindo desesperadamente do Chris, né? E agora ele busca por uma nova saída no caminho, que ele vê um prisioneiro disfarçado de padre escrevendo uma mensagem com sangue na parede, que isso vai ser relevante pro Miles lá na frente. E o Park descobre que ir para a sala de administração do prédio pode ser uma forma de sair. Com muito esforço ele consegue desligar a cerca elétrica e entrar em outra parte do hospício. Infelizmente, ele se encontrará novamente com Ed Gluskin. Eu falei encontrará ou encontrará? Infelizmente, o Park, ele se encontrará novamente com Ed Gluskin, que é aquele prisioneiro que estava tentando fugir do motor morfogênico lá no começo da história. Ed está completamente diferente. Ele pega os prisioneiros e os mutila. Em seu delírio fantasioso, ele quer uma noiva, mas no hospício ele não consegue encontrar nenhuma mulher. Então ele mutila os homens para que fique fisicamente igual a uma mulher. Tudo sem anestesia, obviamente, utilizando equipamento bem rústico, sabe? Gluskin cria uma obsessão pelo Park. Ele o persegue insanamente enquanto canta alegremente, fazendo juras de casamento, juras de amor. Ele já está com uma roupa de noivo, ele tem uma cerimônia toda pronta pro Park, né? E, cara, essa parte aqui ela consegue ser muito perturbadora mesmo. Na fuga do Park, ele acaba caindo e se machucando seriamente. Agora ele tá mancando e não consegue fugir direito do Gluskin, que acaba o aprisionando. O Gluskin, ele ceda o Park, que fica inconsciente por 12 horas. Ao acordar, ele testemunha os atos de crueldade de Gluskin em outros homens. Park, mais uma vez, está perto da morte, enquanto que o Gluskin resolve começar a mutilá-lo, mas é interrompido por um prisioneiro. Assim, Park usa essa chance para poder fugir e acaba matando o Gluskin nesse processo. Lógico que, assim, não é tudo tão rápido assim. Na gameplay funciona diferente, mas na parte história do game é isso, beleza? Só que antes disso tudo acontecer, nesse tempo que o Park ficou desacordado, nessas 12 horas, é onde acontece o restante da história do Miles, beleza? Então a gente vai partir para lá agora. Miles havia sido sedado pelo Padre Martin e agora ele acorda aprisionado em uma daquelas celas de solitária da prisão, e ao sair encontra os prisioneiros em suas celas e fora delas, sendo que um deles é aquela mesma dupla de peladões que o Park encontra no pátio. Eles só não mataram o Miles ainda porque eles receberam ordens do Padre Martin. E eu acho curioso isso, os dois psicopatas que receberam a ordem do padre. Apesar que, assim, você tá num lugar cheio de louco e o cara se acha o padre, então, assim, você acaba respeitando ele. As paredes do caminho de Miles estão pintadas com sangue, com que parecem ser coordenadas pintadas pelo próprio Padre Martin no momento em que o Miles fica desacordado. O Miles, então, ele segue esse caminho marcado e encontra novamente quem? Chris Walker. O persegue e, ao escapar, ele entra no esgoto e vê o Ryder rapidamente, depois de muito trabalho para encontrar uma saída. O Miles consegue sair dos esgotos entrando novamente no manicômio. E nesses esgotos, quem ele encontra de novo? É lógico, Chris Walker. Chris Walker é o principal perseguidor aqui dessa história principal do Outlast, digamos assim. E, cara, você tem muito medo dele, você fica muito em choque. Porque ele é grandão, ele tem uns barulhos de corrente. Nossa, ele é bizarro, sabe? Quando ele tá perseguindo, não existe covirgem. Enfim, só que ainda a gente ia conhecer o nosso outro perseguidor, que também é muito marcante. Mas é novamente perseguido por outros pacientes ali, ninguém tão relevante assim, e ele acaba sendo enganado por Richard Traeger.
que acaba capturando ele. Nesse momento de fuga do Miles, tem tipo uma espécie de um elevadorzinho, eu não sei o nome disso aqui, mas uma espécie de um elevadorzinho assim que o Trigger fala pra ele, entra aqui se você quer escapar, não sei o que, sabe? Aquele papinho furado de sempre. E o Miles, sim, o Miles não tem o que fazer. Ou ele fica pra ser comido, ou ele entra no negócio. Então ele entra e, né, acaba dando ruim. O Trigger é o executivo de pesquisa e desenvolvimento da Murkoff, que está trabalhando como médico. Trigger demonstra ter uma mente doentia. Quando os outros projetos do Motor Morphogene começaram a gastar muito dinheiro, ele iniciou um massacre de funcionários da própria Murkoff somente para corte de gasto. Richard é amigo de Jeremy Blair, que concordava com as ideias insanas dele. Trigger aprisiona Miles e corta 2 dedos do jornalista. Porém, quando o Trigger deu uma saidinha ali só para dar uma escapadinha, o Miles aproveita para poder escapar. Furioso, Trigger vai atrás de Miles, mas acaba sendo morto e esmagado pela porta do elevador do hospício, quando Miles o empurra em sua defesa. E, cara, toda a perseguição do Trigger é muito angustiante mesmo. Mas, no final, deu ruim pro Trigger. No caminho, Miles encontra o Padre Martin do outro lado de uma porta trancada, e o Martin avisa ele para encontrar ele do lado de fora do prédio. E chegando numa cafeteria, o jornalista acaba encontrando o lugar em chamas. Um dos pacientes, cheio de ódio, incendiou o local. Miles consegue escapar do incêndio dos pacientes descontrolados e de Chris Walker, que tá ali dando uma passaginha no corredor, só pra zoar um pouquinho. Chegando ao pátio, Miles não consegue encontrar o Padre Martin, mas sim o All Rider, e logo em seguida quem? Chris Walker, óbvio. E o jornalista consegue fugir de todos os inimigos e acaba entrando novamente no prédio, através de uma pequena abertura do lado de fora, para a ala feminina do manicômio. Dentro da ala feminina, ele encontra o Padre Martin, que avisa o Miles que em breve ele testemunhará algo. Miles segue atrás do Padre Martin. No processo, ele escapa de vários pacientes furiosos ali e acaba perdendo a câmera, que lhe possibilitava visualizar no escuro. Mas acaba recuperando em seguida e segue em frente. Depois de escapar mais uma vez das garras de Chris Walker, cara, o Chris Walker te persegue muito nesse jogo. Puta merda, viu? O Miles consegue seguir em frente e encontra um dos pacientes seguidor de Padre Martin, que revela onde pegar uma chave que dá acesso a um dos andares do prédio. Miles pega a chave na sala de vídeo e escuta uma entrevista sobre os métodos e experiências de Wernicke. Finalmente, Miles alcança o Padre Martin, porém o padre está esperando que o jornalista filme a morte dele. Martin está crucificado na capela do prédio. Dentro do prédio estão fiéis à causa do padre, incluindo os gêmeos Peladão lá, que já tinham aparecido antes. E Martin pede para que filme o momento em que ele oferecerá sua vida para o Billy. O padre arruma o elevador que estava estragado e avisa para Miles fugir do hospício após terminar a filmagem. O jornalista cumpre o pedido, filma o sacrifício e parte para o elevador. Mas o elevador não leva o Miles para fora do prédio ainda, mas sim para o subterrâneo. E lá é onde vamos nos encontrar com o laboratório e Billy. Esse laboratório secreto da Murkoff no prédio é o mesmo em que o Park estava antes de fugir para os andares superiores do prédio. Dentro do laboratório é um verdadeiro cenário pós-guerra, corpos mutilados e muito sangue. Miles encontra o Billy e foge, mas em seguida, logo na sua fuga, ele se encontra com quem? Chris Walker novamente, óbvio, né? Quando o Chris estava prestes a matar o Miles, o Billy mata o Chris Walker e passa a perseguir o Miles no lugar. Porque assim, você tava ruim antes, pode piorar, óbvio. Miles entra em uma sala e, para sua surpresa, ele encontra o Wernicke vivo em uma cadeira de rodas com um respirador de ar. O Wernicke demonstra sua insatisfação com suas pesquisas, que não levou ao controle completo da nanotecnologia, e que foi um erro maior ainda ter realizado em pacientes com problemas mentais. Wernicke afirma para Miles que a única forma de sair vivo do prédio é se ele liberar as portas. Vale ressaltar que o Wernicke está em uma sala isolada com o controle de segurança do prédio e somente o fará se Miles desligar os equipamentos ligados ao corpo do Billy. Dessa forma, a entidade deixará de existir. Miles segue em busca de desligar os equipamentos e matar o Billy, então. No processo, ele acaba sendo gravemente ferido
mas consegue finalmente matar o Billy e aniquilar o controle do mesmo à entidade, ao Walrider, né? E nisso, uma equipe tática, cara, esse final é foda. A equipe tática altamente armada de Murkoff invade o prédio do manicômio e antes do Miles sair, o Wernick e seus subordinados disparam vários tiros no jornalista e na beira da morte, o Miles acaba tomando o controle do Walrider e supostamente mata o Wernick e todos os guardas por perto. A cena é o fim do primeiro Outlast e não mostra o que aconteceu. Somente se escuta uma luta entre o Miles e os guardas. Mas, né, o que deixa entender que ele matou. O jornalista agora pode controlar a entidade e vai de encontro aos subordinados da Murkoff. Miles pretende matar todo mundo. Após fugir do noivo, Park parte para a ala masculina do hospício e ele acaba encontrando alguns oficiais da organização Murkoff que chegaram para limpar as evidências do ocorrido. Por todo o caminho ele encontra portas lacradas pelos oficiais. Os agentes eles retiraram o corpo do Traeger do elevador e colocaram ele no chão. E o Park escuta muita movimentação, grito, tiro, o Walrider, a entidade ali matando geral em Murkoff e tá assim, loucuragem. O dia do Parker começou com loucuragem e vai terminar desse jeito. Já amanheceu e o Parker consegue chegar na porta de entrada. Finalmente ele encontra uma forma de sair do hospício, porém ele se encontra com o Blair machucado, implorando por ajuda. E ao se aproximar do Blair, o mesmo acaba atacando o Parker. Nesse momento, em forma de entidade, o Miles aparece e assassina brutalmente o Jeremy Blair. O Blair vai pro Vasco, então. Park consegue sair do hospício usando o carro de Miles. Na porta do prédio, a entidade somente observa a fuga do Park. Afinal de contas, Park poderá fazer aquilo que o Miles não pôde, que é revelar a verdade sobre a Murkoff para o mundo. Em outro lugar, Park aparece recuperado e prestes a fazer o upload das imagens filmadas no hospício Mount Massive. E um homem misterioso chamado Julian aparece e avisa do perigo que é comprar briga com a Murkoff. Mesmo sabendo dos riscos, Waylon Park faz o upload. E Outlast cumpre perfeitamente sua proposta, dar medo. O jogo é bastante assustador e o suspense realmente te mantém na beira da cadeira. Dificilmente um jogador consegue superar um desafio logo na primeira tentativa, por conta da tensão que fica durante a jogatina. Morrer repetidas vezes no mesmo trecho tira um pouco do suspense do jogo. Mas assim que o problema é superado e você não sabe mais o que esperar, o suspense volta com força e violência. Para os amantes do gênero, a recomendação é certa, óbvio. Mas para quem já gosta mais de lutar e explodir as coisas do que fugir, não é muito indicado. Mas, assim, é um baita de um jogo, beleza? Pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o fim. E fico muito agradecido mesmo. Se você gostou, deixa um like, ajuda demais. Comenta aí o que você acha de Outlast e o que você achou do vídeo também, né? Comenta aí, qualquer coisa. Se você puder compartilhar com um amigo, compartilha, também ajuda demais, beleza? Aqui no canal Ra, o foco são os jogos, mas lá no outro canal que eu tenho, o Cine Ra, o foco é em filmes, séries e afins. O link tá na descrição, se você tiver interesse. Dá uma olhadinha lá, dá uma modinha lá, né? E também temos lives aqui, lá na Twitch. E de vez em quando eu posto a live aqui no YouTube. Às vezes eu não posto, mas enfim. Dá uma olhadinha lá também, se você gostar de assistir jogos. Atualmente eu tô fazendo vários jogos com o objetivo de platinar eles. E postar também a minha experiência com a platina aqui no canal. Beleza? Então se quiser acompanhar na íntegra, vamos lá, beleza? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.